understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris e hoje a gente vai falar sobre funções polinomiais, taxas de crescimento e de decrescimento. Vamos ver o que é isso aí, vamos relembrar, né? Então, o que teremos aí hoje? Primeiro, a gente vai lembrar aí sobre a função polinomial aí de terceiro grau. A de primeiro e segundo grau a gente já viu. E a gente vai relembrar aí um pouquinho a parte de terceiro grau, tá? Vamos falar sobre taxas crescentes, taxas decrescentes. E depois a gente vai ver exemplos aí com essas taxas crescentes e decrescentes. Então, funções polinomiais. Vamos lembrar aí da nossa aula de polinômio, quando a gente falava sobre os raízes ou zeros, né, do polinômio. Então, a gente tem aqui um polinômio p de x, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Qual que é a forma fatorada desse polinômio aí? Então, a gente vai ter sempre um x menos uma raiz, vezes um x menos a segunda raiz, vezes o x menos a terceira raiz igual a zero. Tá certo? Exemplo. Vamos esboçar os gráficos das funções abaixo. Primeiro, definimos as raízes das seguintes funções polinomiais. E, em seguida, localizamos os pontos no plano e fazemos o esboço do gráfico. Então, o polinômio que a gente tem aí ó, já na forma fatorada é o g de x, que é igual a x vezes x menos 3 vezes x mais 4, tá? Quais são as raízes? Menos 4, 0 e 3. Era x mais 4, então eu sei que a raiz é menos 4. O 0, por conta desse x aqui que está sozinho, e o 3, porque se era x menos 3, então a raiz é 3, tá certo? Se não lembra disso aí, revisa lá a aula de polinômio, tá? O outro polinômio que eu tenho aí já na forma fatorada é x menos 5 vezes x mais 2. Então, as raízes serão menos 2, ó, é mais 2 aqui, então é menos 2. Esse x sozinho, que é o 0, e 5 por conta se era menos 5 aqui, então a raiz é 5, ok? Como que fica o gráfico de cada uma dessas funções, né? Então, eu já trouxe o gráfico para vocês aqui prontinho, ó. O que vocês têm que perceber na análise desse gráfico, toda vez que você tiver, assim, um gráfico desse, com essa característica aqui, ó, ela é uma função polinomial, tá? De terceiro grau, por quê? Porque ela tá cortando aqui o eixo do x aqui, ó, nos 3 pontos, ó. Então, ela cortou aqui, vamos pegar a roxinha aqui primeiro, né? A g de x, ela tá cortando no menos 4, ela tá cortando o x aqui de novo no 0, e ela tá cortando o x aqui no 3, tá certo? A h de x, ela tá cortando o x aqui no menos 2, no 0 e no 5, ok? Então, esse é o jeito de uma função polinomial de terceiro grau. Vamos para a taxa de crescimento, vamos entender um pouquinho aí como que funcionam as taxas de crescimento. Não é difícil essa parte. Então, quando a gente está falando de crescimento, como é que funciona? Pontos importantes que a gente vai destacar aqui. Então, ó, nós temos 3 situações, tá? A gente tem uma função linear, ela cresce linearmente com taxa de variação constante. Então, aqui, ó, nesse ponto, nesse caso aqui, a taxa não muda, tá? Ela é constante, sempre a mesma coisa, todo mês, a todo ano, é uma taxa de variação constante. Quando a gente tem uma taxa com variação crescente, a gente vai ter isso aqui, ó. Esse é o jeito de uma taxa de variação crescente. Você vai ter... Nesse mês você tem uma taxa, no mês que vem a taxa já mudou, é maior, no próximo mês a taxa vai ser maior ainda. Esse é o resultado de uma taxa crescente, tá bom? Essa última aqui que nós temos, ela cresce, é uma função crescente, mas a taxas decrescentes, tá? Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer
né? Porque ela é crescente, cada vez mais lentamente, ou seja, as taxas de variação vão ser decrescentes. E aí faz com que o gráfico resulte aqui, ó, encurvado para baixo. E agora eu deixo vocês muito bem acompanhados com a professora Patrícia. Ok, Cris. Agora vamos ver as taxas de decrescimento. Observem aí a curvatura dos gráficos. Se for preciso, vocês voltem sempre aqui nos gráficos para mentalizar, para entender essa curvatura aqui, é importante. Então, vamos destacar aqui, ó, quando que a função ela decresce linearmente com taxa de variação constante. Então, presta atenção. Aqui nós temos uma reta que representa o gráfico de uma função decrescente. Então, observem que a cada uma unidade que se avança no x, o valor do y permanece constante, permanece a mesma. Veja, andei uma unidade, variou esse tamanho aqui no y. Aí andei mais uma unidade, observem que o valor do A, da taxa de variação, se manteve do mesmo tamanho, no Y, né? Aí avancei mais uma unidade no X, o Y permanece na mesma medida. Então, por isso, nós dizemos que a função decresce a uma taxa constante. Vamos pegar agora essa aqui de baixo, ó. Então, a função ela decresce cada vez mais rapidamente, ou seja, a taxa de variação crescente em valor absoluto. As taxas são negativas. Então, observem agora, a cada uma unidade que nós avançamos no x, o que está acontecendo com a variação do y? Então, percebe, ó, aqui essa medida. Avancei mais uma unidade, aumentou a variação do y. Andei mais uma unidade no x, aumentou mais um pouquinho a variação do y. Então, por isso que nós dizemos que a função ela decresce a taxas crescentes. A cada uma unidade que nós deslocamos no x, a variação do y aumenta. E a última? Então, aqui nós temos uma função decrescente. E agora vamos analisar a taxa. Ó. A cada uma unidade que nós avançamos no x, olha a variação do y. No primeiro momento, era esse tamanho, essa medida. Avancei mais uma unidade, observem que a variação do y diminui um pouquinho. Avancei mais uma unidade no x. Olha o que aconteceu agora. Diminuiu mais ainda a variação do y. Então, conforme eu aumento uma unidade no x, a variação do y diminui. Então, por isso que eu digo que a função decresce a taxas decrescentes. Ou vocês mentalizam aqui, né? Como que são as curvas, ou então vocês vão medir esses pedacinhos aqui, ó. A cada uma unidade que a gente desloca no x, pensa se o valor de y está aumentando, ou se está diminuindo, ou se está constante. Vamos fazer exemplos para a gente entender melhor. Então, no gráfico, identifique os intervalos nos quais a função fx é positiva. Então, vamos pensar. Função fx positiva, o que significa? Significa onde que o y está positivo. A imagem dela tem que ser positiva. Então, imagem nós buscamos sempre no y. Então, basta vocês analisarem onde que o gráfico passa pela parte positiva do y. E a parte positiva do y é do 0 para cima. Então, o gráfico acontece aqui para cima, ó, a partir do x2 até o x7. Aí, depois ela vai lá para baixo. Aí, ela retorna positiva em x10 ao x12. Então, essa análise que nós vamos fazer para cada item
que vai pedir aqui, ó. Então, item B. Onde que a função fx ela é negativa? Então, agora nós vamos buscar onde os valores de y são negativos. Ou seja, imagem está acontecendo para baixo do eixo y aqui. Do zero para baixo, nós temos y's negativos. Então, onde o gráfico acontece na parte negativa? Do x1 ao x2 e do x7 ao x10. Então, é só verificar onde o gráfico acontece para a parte negativa. Item C. Onde que a função fx ela é constante? Então, vamos lá no gráfico analisar. Ela está retinha aqui, ó. Ela está constante do x4 ao x5 e do x8 ao x9. Aqui também, ó, ela está retinha, sem variação. Então, eu digo que a função é constante. Item D. Onde a função é crescente? Então, agora nós vamos procurar todos os pedaços do gráfico onde acontece uma função crescente. Então, analisando, o que nós percebemos? Ó, ela cresce do x1 ao x4. Depois, quando ela chega aqui no x9, volta a crescer até o x12. Então, do x9 ao x12. Item E. Onde a função fx é decrescente. Então, agora nós vamos analisar os intervalos do gráfico, onde o y começa a decrescer. Então, observando aqui, verificamos que é do x5 até o x8. Item F. Onde a função fx cresce a taxa constante. Então, vamos analisar. Cresce taxa constante. Observem. Se for preciso, voltem lá no slide. x1 até o x3. Então, está crescendo a uma taxa constante. E do x10 ao x11. Item G. Onde que ela decresce a taxa constante? Agora vamos procurar decrescente, taxa constante. Se for preciso, voltem um pouquinho a aula aí, que vocês vão verificar que é essa reta aqui, ó, essa partezinha. Ela decresce sem variar a taxa, então por isso fica essa reta decrescente. Então, só esse pedacinho aqui, ó, do x6 ao x7. Item H. Onde que a função fx cresce a taxas crescentes? Então, cresce a taxa crescente. Essa curvatura aqui, ó, representada do x9 até o x10. Cada uma unidade que a gente avança no x, aumenta mais rapidamente a variação do y. Por isso, cresce taxa crescente, do x9 ao x10. Item I. Onde a função fx cresce a taxas decrescentes. Então, vamos lá buscar. Cresce a taxa decrescente. Então, é essa curvatura aqui, ó. Tem esse sentido. Do x3 ao x4. Onde mais tem essa curva aqui? Do x11 ao x12. Então, esses dois intervalos, a função fx cresce a taxas decrescentes. Quanto mais aumentamos aqui, ó, uma unidade no eixo x, a variação do y vai diminuindo, vai sendo mais lenta. Por isso, taxas decrescentes. Item J. Onde a função fx decresce
a taxas crescentes. Então, agora, decresce, taxa crescente. É essa curvatura aqui, ó, que está do x7 ao x8. Então, nesse pedaço aqui, cada uma unidade que a gente avança no x, a variação do y, ela vai aumentando mais rapidamente. Por isso, taxas crescentes. Item K. Onde a função fx decresce a taxas decrescentes. Então, decresce decrescente. O que a gente observa? Que é essa curvatura aqui, ó, que está entre x5 até o x6. Então, esta curva aqui representa uma função decrescente, a taxa decrescente. A cada uma unidade que eu ando no x, a variação do y vai caindo, vai decrescendo, vai diminuindo. Então, do x5 ao x6. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. O nosso muito obrigada aí pela atenção, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que vocês tenham entendido. Fiquem bem. Beijo. Tchau.